Olha, a minha caminhada na medicina começa, né? Iniciou em Araraquara e reciclou em Araraquara em vários momentos, né? Então, assim, o que mais me envolve, vou ser bem sincero, porque eu sempre tive uma visão muito idealista da medicina, né? Talvez erradamente, talvez por influência dos meus pais, pessoas muito simples, assim, totalmente desprendidas de um mundo, né? E me criaram desse jeito, né? Se eu sou assim, eu herdei essas características, né? A família me dando o caráter, a personalidade. Então, assim, fui muito idealista, não só da parte médica, hoje eu tenho mestrado, doutorado, fora do país, tenho pós-doutorado, né? Então, galguei um alicerce muito alto aqui do academicismo, que buscando a perfeição na medicina no que você faz. Mas eu nunca deixei de lado, e que me orgulha muito do lado social, porque eu sempre tive um preceito muito grande. Tem coisas, assim, na vida, a gente não tem como dividir, né? Então, tem coisas que a gente aceita uma divisão, por questões óbvias e lógicas, né? Tipo, um carro pobre e um carro rico, né? Você não vai perder, ser mais ou menos feliz ou feliz, porque de repente você não come uma carne de 100, de R$ 1.000 por quilo, você pode ter acesso a uma carnezinha, um churrasquinho ali no fim de semana, né? Não esteja, na verdade, passando fome para isso. Isso a gente admite, né? Uma alimentação diferenciada para as pessoas mais, né, ricas, para as pessoas mais pobres da sociedade. Isso não é questão de você ter uma felicidade, de você ser mais ou menos feliz. No entanto, a medicina é um preceito indivisível. Nunca questionei isso, existe. A gente, às vezes, como tenta dividir, né, que é a medicina do rico e a medicina do pobre. A medicina não existe isso. A medicina só existe uma, né? Só existe uma medicina. Eles sempre falam, no SUS, médico, medicina, então, assim, pode. E esses conceitos muito fundamentais, né? E eu tive uma proposta em 1996, quando eu voltei para Araraquara, com licença. Eu estava nos Estados Unidos, o Abelardo ligou, vaga, unidade. Você vem para cá, cara, eu ia ficar nos Estados Unidos, não, eu vou lá. Sim, e o lado social me pegou muito. Né? O academicismo, você acaba exercendo onde você vai. Agora, o lado social, foi o compromisso que eu tinha. Né? Eu tive a oportunidade de ficar em Los Angeles, quando eu fiz o doutorado, tive a oportunidade de ir para São Paulo, ficar em Campinas, né? Mas eu optei por vir para cá. Por quê? Me orgulha mais esse lado social. Aqui, quando eu cheguei, sabe qual que era a verba, né? Fora o meu consultório, minha vida acadêmica, baixo, você sabe, mas isso não se voa. Muita gente tem valor, muitas brigas eu acompanhei, o pessoal falava, cara, você vai investir em SUS aqui na Araraquara, vai ter a paciente particular de consultório, né? Se o paciente não pode pagar, a família pode. Nunca foi, né, fundamental. E você sabe, você era araquarense como eu, você sabe, né? Antigamente, a fama dos médicos, ninguém quer ter bola, ninguém quer ter SUS. Na verdade, a gente quebrou, criou um novo paradigma em Araraquara, se mergulha muito. Quando eu cheguei, poucas pessoas sabem, né? Mas não existia o SUS do Camaroí em Araraquara, né? Não existia. Eu fui na época, cheguei para conversar com a secretária doutora Mar, né? Depois o doutor Walter Tudo, Massafera, e essa verba de oftalmologia era R$ 5.000 por mês. Nunca tinha feito uma cirurgia de catarata pelo SUS. Né? Nós tivemos até dificuldade. Não sei se você lembra disso, mas em 1995, o prefeito era o Roberto Massafera. Né? A gente veio com uma equipe, eu liderei isso, porque eu era residente da Unicamp, e meu chefe, o Leonardo Carlos, José Ana, lá da Unicamp, Carlinhos, você liderava, como eu liderava projeto de prevenção à cegueira e catarata no Brasil inteiro, na cidade, seguir. Né? A gente veio aqui, foi a única cidade que a gente não conseguiu operar. Né? Nós fizemos um projeto de catarata no Brasil inteiro, até na selva amazônica. Nós fizemos, aqui nós não conseguimos operar os pacientes. Né? Nós tivemos que levar para Campinas. Aí eu mobilizei uma equipe, sábado, domingo, na época, o Dr. Walter Cury, como secretário da Saúde, aqui em Araraquara, em 1993, 94, né? Se não me falha a memória.
Nós vamos levar, né? Não me engano. Então, assim, você vê que a estrutura para colher o pobre na época, porque quando eu cheguei na cidade era zero. A verba, eu falei, era 5 mil reais. Hoje, a verba está mais de 1 milhão de reais. Hoje se faz transplante, escolamento de retina, laser. Mesmo eu sendo impedido de atender pelo presépio, esse atendimento se teve das nossas ações. Ações sociais, projeto Cará, que voltamos a fazer, projeto diabetes que tinha todos os anos, projeto criança, projeto glaucoma. Então, eu acho que deixei de legado, assim, porque assim, ganhar dinheiro é obrigação, né? Intelectualidade, você se destacar em como você tem. Né? Agora, essa parte social, realmente, não é todos que investem, porque é muito difícil, né? É uma dificuldade, você tem muito, eu me orgulho muito disso, né? Tenho as minhas decepções, porque quando você, né, vai fazer o teu academicismo, é uma conversa de você com Deus e a sua dedicação, o teu empenho pessoal. Na saúde pública, SUS, é diferente. Você depende de terceiros, de pessoas que às vezes deveriam ser muito mais realistas do que você, né? Que estão lá, foram eleitos com voto popular para defender o povo. E você vai, você fala, puxa, você vai conversar, você não vê que você está na mesma sintonia. Você está numa sintonia de querer ajudar a população carente. E assim, não é discurso. Eu fiz em 30 anos, nós atendemos todos os recursos que estão na cidade hoje, foram por 20 anos. Entendeu? Não é uma coisa que eu falo, é uma coisa que eu fiz, né? Que era na Quarteirão, que eu deixei de legado nessa cidade. Só que, infelizmente, às vezes você vai conversar com pessoas que estão no poder, né? Por mais que ele tenha um ideal, eu tive um médico, você vê que você tem interesse econômico, tem interesses políticos, e assim, visando, né, o poder do Estado, mas jamais vem aquele povo a ponto das pessoas, né, às vezes, a insistirem em dividir uma medicina do rico, do pobre. Quando nós atendimos aqui, e foi assim na Beneficência, você lembra, quando eu tive que sair da Beneficência, porque fechou, eu tive que montar na Santa Casa, o serviço está na Santa Casa, fui eu que montei, né? A gente colocava aqui, né? A gente colocava uma medicina, assim, a mesma medicina que atendia os meus pacientes particulares. Você pode, assim, em termos de logística, mas os equipamentos, né, mesmos, os médicos, que a gente atendia Benemérito na época, eram os mesmos, absurdo, não era moleque, aluno, contratado, a pessoa que fala particular, limitando, música, escola paulista. Entendeu? A gente dividia algumas coisinhas, talvez uma sala de espera, alguma coisinha, mas assim, em essência, a medicina que eu ofertava para meus pacientes particulares, que era ofertado aqui, que era ofertado em Los Angeles, onde eu formei, e o paciente estudava mesmo, os mesmos equipamentos, os mesmos médicos, né? E isso, assim, pra você ter uma ideia, uma vez eu fui muito criticado quando eu estava lá, porque a gente colocou na época uma televisão de 42 polegadas, 52 polegadas, cara, esse serviço SUS, que você vai ser doido, não, eles merecem o mesmo tratamento. Então, um orgulho realmente foi isso, ter juntado essa medicina, eu feito a medicina assim, não dividir, e buscar trazer para Araraquara umas condições mínimas, altamente tecnológicas, a gente faz tratamentos hoje aqui na cidade, e você faz aqui no Brasil, a gente recebia pacientes de fora, entendeu? E não só, antes, era assim, a gente falava, o melhor médico de Araraquara era o Dr. Washington Luiz, que na estrada você parte em todo lugar. Não, hoje é o Dr. Washington Luiz trazendo os pacientes para cá. Isso nos orgulha muito, pacientes que vinham no Brasil e assim, com fotos que a gente tinha, que a gente atendia, sem precisar de recursos financeiros, né? Então, esse é o meu orgulho, entendeu? De realmente ter trazido para Araraquara, montar o sul de Araraquara. E depois, assim, uma visão muito humanista. E assim, você oferecer ao teu paciente vivo, né, o mesmo tratamento que você direciona aos pacientes mais pobres, carentes e necessitados da nossa cidade de Araraquara. Isso para mim já foi um orgulho, porque é uma coisa fora da caixa, né, fora da iniciativa dos médicos, de quem deu muito trabalho, muito sofrimento, não vou dizer muitas lágrimas, eu derramei por isso, por incrível que pareça. Né? Você fala, você quer ajudar o pobre, mas assim, não tive, você pode acreditar, né? Não tive todo esse respaldo e apoio da sociedade, não, principalmente nos líderes da saúde da Araraquara.
Olha, Rita, eu acho que assim, tem princípios espirituais aqui em tudo, né? E assim, a verdade virá. Né? Acho que já está começando a acontecer. Já não tem um princípio do que está acontecendo, né? Aí na cidade, na sua casa, você vê fácil essa verdade virá. Né? Essa verdade virá porque você não sou eu que, você é Deus, é a vida. Você já viu alguma coisa errada na vida, na história do mundo? Você já viu alguma coisa errada, está certo? Você já viu alguma coisa certa, está errada? É questão de tempo. Chico Xavier, né, falava uma frase muito séria, muito inteligente, assim, a verdade é uma voz que nunca se cala. Uma hora vem isso. Eu posso dizer assim, foi uma, né, vamos falar a verdade virá. Eu acho que assim, a questão de fechar, você precisa tomar muito cuidado, né? É uma coisa totalmente contraproducente para quem trabalha em educação pública. Você viu, nós fechamos o hospital, fez assim, hoje, o hospital tem mais de 120 vezes do SUS. Tinha UTI adulta do SUS, tinha UTI neonatal do SUS. De repente, fechou, né? Não sei se você lembra, impactou mais socialmente a cidade. O encerramento do Rei Bar na esquina, né? Um bar centenário, pelo fechamento. Entendeu? Então, assim, depois fechou-se a boca comigo. Mas você vai fechar a boca direito nessa época. Eu habitava o Hospital Santa Casa, as grades chegando ali no hospital. Entendeu? Eu fui alertar na época do jornal que foi doutor, era pode situações, a gente vai polinizar, gravar, fazer, mas tinha nítidas condições na Santa Casa. Depois, graças a Deus, o Marcelo Teodoro que abriu a boca de leite, né? E o Hospital de Ótis foi a mesma coisa. E a gente fazia 1.200 consultas diárias. Ou uma região, mas, né, publicamente, uma visão capitalista que seja dispensar, falar não, o hospital fazer 1.200 consultas engravidadas. Isso é uma loucura. É o que eu falo na gestão pública, foi na Santa Casa, assim, na Beneficência, né? E na época da Gota e da Exército, foi fechado os protocolos, assim, gestão pública é melhor você ficar com 2 serviços na mão ou ficar na mão de um, que é o que está acontecendo hoje na cidade, que a administração pública é refém tudo no hospital. Então, nós tínhamos, você tem mais ou menos uma idade, né, contemporânea, e a gente tinha 2 hospitais públicos, a Beneficência, né? E essa da casa. Nós tínhamos o quê? Ninguém de fora, se era 420 militantes, eu fui operar. Tem 2 cirurgias dentro. Uma cirurgia dentro da Santa Casa, uma apêndice e uma amígdala. Meu pai não teria condições para me levar, meu pai não podia pagar um plano do hospital. Então fui lá, hoje tinha 2 hospitais, poderia ter ido para a Beneficência. Hoje não, hoje a cidade tem praticamente 250 mil habitantes e tem um hospital. Então a cidade não dá um emprego. Agora fecha-se o presépio, mas não tem onde levar. O atendimento é feito em tendas. Ele agora vai fazer massa de atendimento feito em uma instituição irregular, totalmente irregular. Você tira, sem saber, sem poder acolher. Fora inúmeras outras irregularidades. E com certeza, não por mim, eu te falo, eu tenho fé em Deus e muito na verdade. Essas verdades já estão começando aqui. Entendeu? E vão aparecer. Eu tenho sim, sabe? Você faz, é um ensinamento de Jesus. Na cruz, Pai, perdoa, sabe? Eu não vou aqui criticar, falar mal de ninguém. E eu não só fecharei com uma PI, eu estimularia, meu presépio foi fechado, só tem uma reclamação. Ele foi colocado num lugar onde a prefeitura tem cargado aluguéis irregulares, sabe? Isso aos olhos, por que as pessoas não estão enxergando? Será que está na qualificação de oftalmologista e óculos, que eu estou precisando de alguém que abre o olho mental dessas pessoas, das injustiças para comer acontecendo? Hoje, as pessoas não têm vaga, né? Para não estar aqui. As pessoas estão em TI para são cargos,
Porque não tem. Imagina, você fecha o instituto que dava 1.200 consultas, distribuía links de contato, entendeu? Dava óculos de graça para as crianças e para os adultos, óculos, armações, lentes. E você chega no momento do outro, não se interessa mais. Aí leva um lugar sem as mínimas condições higiênicas, entendeu? Como isso foi pactuado, entendeu? Com a ciência que tem poder, resistência, gente, só que assim, sabe, eu acredito muito assim, pode fazer o que for na Terra, né? O poder nos faz super poder, né? A política nos faz muito poderoso, que eu digo, que eu falo, a gente já escravizou branco nessa vida, já escravizou negro, você vai lá, e hoje, assim, vocês estão, a minha decisão, o que eu digo, né? Insegurança jurídica que existe no mundo, no país. Sim, é o que diz, os poderosos dizem, a lei dos certos, as regras, as normativas técnicas, serve para mim e para você. Né? Aliás, só serve para mim e para você. Não se aplica aos gestores, aos poderosos. Assim. Gente, não tem como. Entendeu? A gente pode ter isso, mas né, essa responsabilidade vai chegar. Entendeu? Essa verdade vai ser revelada muito pouco tempo. Eu fico triste. Né? Porque o que acontece? Até hoje os pacientes vêm para mim desesperados. Né? Eles vão lá, dentro do poder, do diálogo, está tudo certo, correto, ótimo. As pessoas estão vindo chorar. Né? Você vê as criancinhas sem assistência. Estou tendo que levar paciente no meu carro para dar assistência fora daqui. Entendeu? Então, assim, isso me chateia, mas assim, eu deixei de ser aquele médico hoje, que talvez eu atendi o corpo no sentido médico, mas estou assistindo para acolher um outro tipo de assistência que estou prestando, né? E que todo mundo está cobertando. Você vai cobertar em essa verdade, está chegando. Sim, então, assim, eu falei, graças a Deus do meu lado, eu me perdi. Hoje eu tenho uma vida muito mais tranquila, não atendendo no SUS, estou ganhando muito mais financeiramente, muito mais tranquilo. Estou, graças a Deus, assim, ainda atuando na universidade, na Escola Paulista, levando, buscando meios, trabalho. Né? A gente gostaria de colocar todos esses equipamentos que conseguiu agora com o Luiz aqui em São Paulo, com meios parlamentares, tratamentos, gostaria de estar colocando aqui, mas não posso mais. Então, a gente parte para outro tipo de iniciativa, porque assim, as pessoas podem tirar de você por menos a sua dotação, né, e vontade e serviços. Você deu, né? Deus me fez assim, a família me criou assim, isso pode ter roubar tudo, né? Menos o meu caráter e menos a minha iniciativa. Então, a gente falou, já que não podemos atender o pobre, mas que nós não podemos, já que a Araraquara não quer que a gente atenda as pessoas carentes da Araraquara, mesmo de graça, né? Mesmo de graça, podemos fazer isso. Leve, faça, pode levar o serviço, mas eu estou fiscalizando. Vai fazer bem feito. Nós criamos outros meios. O que nós partimos hoje? Né? Nós criamos agora, o que nós estamos fazendo em parceria sempre com a prefeitura, você vendo. Nós estamos indo nas escolas. Então nós temos não só um treinamento, com o MIP, com a ETEC, ali, que tem esses cursos técnicos, tem enfermagem, o outro, online, tem uma equipe, né? Não só manual, mas com computador. Vamos fazer isso. E a gente vai nas escolas, crianças de 7 a 8 anos, nós fazemos uma triagem em todas essas crianças, da escola municipais, né? E assim, todas as crianças precisam de casa, não só com atividade visual, mas também com um computador que dá todos os problemas, tem estrabismo, tem problema, computador americano, tem um algoritmo, software de inteligência artificial já baseado na academia pediátrica de oftalmologia. Então, eu só coloco o computador da medicina, né? Tem problema, vai para consulta. Né? Então, facilita com isso. Eles são os médicos que estão nos escolas. São pessoas até 80 anos que não vai querer criança. A gente treinou, isso faz parte do projeto social que a gente foi. E aí, essas crianças,
todas que são positivadas com problema, a gente traz aqui, atende. A maioria é óculos, né? É raro, mas parece que a pessoa até criança com suspeita de tumor, né? É raro, mas pode acontecer. Se a criança está com desviado, saltar. Ser um tumor, né? E aí, quando é o óculos da maioria, já tem até números, 18% dessas pessoas, crianças criadas, porque tem um problema, a criança ela não vai falar com a mãe, não estou enxergando. Principalmente esse tipo de criança que está fazendo mais pobre, vulnerável, né? Socialmente, ela não sabe, ela está indo mal na escola, tem até crianças repetentes, não vai pela intelectualidade, por não chegar à luz. Então é importante você fazer essa busca ativa no local, que é o que a gente faz. Uma vez detectado o problema, lá vem 18% das crianças. E quando o óculos, nós distribuímos os óculos de uma forma totalmente gratuita. E como que a gente está subsidiando essas peças que a gente faz, a ajuda social. Então, a ajuda, nunca pedir ajuda para ninguém. A gente nunca pediria, mesmo as mentes, jamais. Então, o que a gente faz, a minha personalidade, o Presépio funciona assim. Nós fazemos projetos e vendemos projetos. O que a gente pede para você? Não dinheiro, vista nesse projeto. Hoje a gente concentra nossa ação e a Brasília para isso, né, arrecadar fundos para poder atender crianças pobres na escola, com problemas visuais, também nos ajudar a comprar esses óculos e distribuir para as crianças pobres, das escolas periféricas de Araraquara, de uma doação de óculos totalmente gratuita. Então, a nossa ajuda hoje é a tua, e a gente consegue isso através de eventos, né? Junto da população em si, ao Paulista, destinado, a gente consegue transformar todas essas doações em ações sociais, prevenção à cegueira. Hoje, os anos que decidiram, a gente não dá para dar um passo muito grande. Então, nós focamos nas crianças e acabamos logo. Perfeito. E ela acontece que dia? Vai ser, a gente pensa para isso, nos ajude a divulgar, mas está tudo feito. Sim, de uma forma muito humilde, né? A gente tem recurso para pagar a mídia, então a gente conta muito com a população. Dia 25 de abril, agora, das 16 às 24 horas, mais de 50 pessoas para quem não tem frio, voluntários. As pessoas querem cantar de graça, né? E esse ano ela vai se sustentar em 2 pilares. A primeira a gente fez pensando mais na gente, arrecadar um recurso mínimo, né? Agora a gente viu que a carência é tão grande que a gente, né, resolveu expandir um pouco, não só o lado social. Então, assim, quem tiver um dinheirinho para comprar um pastel, comprar uma casca, né, tomar uma cervejinha, venha, toma, que ajuda. Agora tem muita gente que não tem. Por isso que é interessante, é uma praça, é uma pública, então junta gregos, italianos, ricos e pobres. Então, quem puder ajudar, ajuda. Agora, quem puder, nós vamos ter esse ano pipoca de graça para as crianças, algodão doce de graça para as crianças, porque veio muita gente, mas a pessoa veio pelo show e fica ali vendo, não é justo. Então, nós estamos dando pipoca, pelo menos para as crianças, algodão doce, vai ter um parquinho, coisa, e assim, o show esse ano vai ser maior, com um ar do que está ajudando a organizar, palco maior, sabe, som melhor, e assim, quem puder, tiver condições de ajudar, também se divertir. Traga, vai ter divertimento e ações para todo mundo. Quem puder ajudar, quem puder se divertir. Dia 25 de abril, agora na Praça dos Advogados, aqui na província do Rio. Uma palavra, eu falo, uma frase que eu iniciei, vou terminar nesse muitas coisas a gente se confunde, né? Algumas coisas não. Você não pode separar do teu marido porque ele pega a metade da ajuda dele para ele e metade para você. Algumas coisas são divisíveis, algumas coisas a gente pode ver. A medicina divide. A nossa sociedade ainda divide, né? A nossa sociedade ainda divide a medicina. Medicina do SUS, medicina do pobre, medicina do rico. Medicina só existe uma. Eu posso dizer assim, graças a Deus, nesse preceito, nesse conceito. Eu fui criado, eu nasci, eu fui criado, eu fui educado. Não só eu
militei isso, então eu pratiquei essa verdade. Eu acho que assim, hoje eu deixo um legado, né, muito maior, perdi muito tempo, perdi muitas lágrimas por causa disso, mas é um legado que eu deixo, um orgulho que eu tenho, assim, de não ter pensado só em mim. Eu não exerci egoisticamente a medicina pensando em mim, eu me sacrifiquei, e hoje acho que eu deixei um legado, assim, muito legal, muito, para mim, prazeroso, né, de eu poder realmente exercer a minha medicina em prol e Araraquara em prol da comunidade. Essa oportunidade não foi me tirada, senão ainda da volta com muitas verdades na minha vida, certo? Eu concluo isso realmente, se eu posso deixar uma mensagem, assim, divida o que vocês quiserem dividir na vida, mas não divida a medicina só, né? Não é justo rico ter atendimento para um infarto em um segundo, e o pobre ter que aguardar. Isso não pode, isso está errado. E assim, não é só cobrar os políticos, a gente tem que atuar mais na sociedade para evitar e combater esses tipos de respostas, entendeu? É uma coisa que ainda existe, né? A gente se vê muita politização, militância, né? Misoginia, né? Racismo, né? Mas a gente não vê ninguém combatendo. A gente está começando, a gente normaliza situações de medicina. A medicina entra na mesma questão dos gays, dos homossexuais. Por que, que a gente vai criar essa divisão? Isso tem que ser mais combativo, muito mais proativo. Eu deixei meu legado, não só na retórica, mas nas ações que eu sempre fiz. Infelizmente, a Araraquara não me conheceu no serviço, por razões óbvias, porque a sociedade não reconhece nem a Cristo quanto mais. É difícil, às vezes, você ter propostas boas, a sociedade, às vezes, está em sintonia com outras coisas, com poder e dinheiro, e não valora e não consegue entender, às vezes, a mensagem que a gente quer deixar. Eu não deixei uma mensagem de palavra como Cristo nunca me ensinava. Cristo não era cristão, tudo não era budista, né? Nunca deixou nada escrito. O que eles deixaram ao filho, e é a vida que eu também deixei aqui em Caraguá, no sentido que, como eu resumi, uma medicina de qualidade, sem divisão do SUS, sem politização. Acho que essa é a minha mensagem. Agradeço a entrevista, doutor Carlinhos. E o Araraquara em Pauta vai estar sempre à disposição desse trabalho que você desenvolve na cidade. Por hora, que peço, ajude a gente a divulgar a peça, porque é a nossa sobrevivência e é a visão de muitas crianças que dependem da gente. Muito obrigado.